Hebreus, capítulo 11. Eu não sei porquê, né? Podia ser mais calmo com as outras coisas, né? Mas realmente, poxa, a boca seca. Hebreus 11, meus irmãos, povo de Deus, tendo em vista que vou passar um mês sem explicar a Bíblia aqui para os irmãos, então hoje eu posso me estender um pouco mais, diga amém. Muito obrigado, viu? Os que não disseram amém, quiser ir embora, fica à vontade, mas quem disse vai ficar até 11 horas agora. Porque, gente, grande texto eu tenho hoje em minhas mãos. Hebreus 11, versículo 7, meus irmãos, somente o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Essa é a minha versão, amém? Em outra versão está um pouco diferente, mas eu vou explicar hoje à noite esse texto. Vamos orar, meus irmãos. E nesta oração, queria que você orasse especialmente pelo seu entendimento da sua fé. Porque se sua fé não estiver sendo purificada, talhada por Deus, aprimorada, amadurecida, talvez você não chegue até lá nos últimos dias. A fé verdadeira, ela se reveste de um nível, de uma profundidade diferente. E essas quartas-feiras têm sido para isso, para que nós, como pessoas de fé, possamos ter não uma fé superficial, mas a fé verdadeira, segundo a palavra de Deus. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai santo e justo, soberano és em teus caminhos. Não há nada que nós façamos que diminua ou que aumente o teu amor por nós, porque o Senhor ama completamente o teu povo. Essa noite, o Senhor traz para cá os teus escolhidos, os teus eleitos que precisam ouvir esta palavra. Embora eu não conheça seus corações, embora, ó Deus, eu não conheça suas vidas por inteiro, teu Espírito as conhece. Seus dias, suas horas e minutos estão gravados nas palmas de tuas mãos. Então agora, Senhor, Deus, como o oleiro, que coloca suas mãos sobre o barro para nos quebrar e também para nos refazer, toma, ó Deus, o nosso coração e opera segundo a tua vontade, que todo ego e orgulho, tudo aquilo que nos impede de vivermos uma fé profunda, uma fé, ó Deus, abundante, tudo isso fique para trás. Opera, Senhor, em nós, não nos deixa ser superficiais numa era tão difícil como a nossa. Oh meu Deus, tende compaixão de nós, Senhor. Não queremos ser, ó Deus, uma igreja de aparência. Não nos importa, Senhor, termos a aparência, a tecnologia, ó Deus, a estrutura e não termos a Ti. Mas para isso, Senhor, nossa fé não pode ser uma fé qualquer. Precisa ser a fé verdadeira no Teu Filho Jesus. A fé que anda contigo. Então, em nome de Jesus, Senhor, ainda, ó Pai, que o meu coração não consiga expressar tudo aquilo que sinto e preciso dizer, tendes compaixão e entende o meu coração, atende o nosso clamor para esta noite, Senhor, pois aqui há homens e mulheres que precisam ser revigorados em sua fé. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, preciso em 5 minutos recapitular para nós aquilo que nós estamos vendo, para que não seja trivial, passageiro o nosso entendimento da fé, tendo em vista que há uma multiplicidade de manifestações de fé falsas nesses últimos dias. Não somente isso, a fonte que gera essa fé falsa, ela se multiplica como um câncer. Nós temos os pregadores, os falsos bispos, apóstolos, falsas igrejas, falsas denominações, tudo, que implementam uma estratégia espiritual de Satanás, sem que eles saibam. Muitas dessas pessoas não sabem de fato aquilo que dizem, não sabem aquilo que pregam, não conhecem a verdade de Deus.
porque seus corações estão iludidos, porque não se faz o exame correto da fé. Mas nós temos que trilhar outro caminho. É necessário que nós entendamos que fé eu estou possuindo. E para isso, meus irmãos, Deus veio até nós, Deus trouxe até nós o que Ele queria. E o primeiro texto que eu expus na primeira vez foi um texto de Lucas, que diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. E eu expliquei que ali não é a fé confiança, é a fé, aliás, não é a fé de crença, é a fé que confia no Senhor, porque crenças, essas se multiplicarão, mas a confiança verdadeira em Cristo, a confiança verdadeira no Evangelho de Jesus, essa vai diminuir. Apenas o remanescente que crê nas Escrituras permanecerá crendo até o final no Evangelho de Jesus. Com isso, chamei a atenção de todos para que nós mergulhássemos no livro de Hebreus. E vimos na primeira quarta-feira que a primeira atitude da nossa fé é que esta fé, ela entende aquilo que ninguém compreende, porque ela aceita a palavra de Deus. Quando Deus cria o mundo do nada, eu não preciso de prova racional, eu sei aquilo que Deus já falou em meu coração, e eu caminho nesta fé. Por esta fé nós entendemos o mundo, nada para nós agora é obscurecido, porque nós sabemos aquilo que Deus fez, faz e fará, porque Ele é o mesmo Deus que criou o mundo do nada, pode fazer isso agora também em nossas vidas. Vimos na outra quarta-feira como a fé verdadeira, ela faz sacrifícios para agradar a Deus. Vimos como em Abel nós temos, meus irmãos, aquele homem que não tem uma palavra de Deus direta, mas ele conhece o caráter de Deus, ele prepara do melhor e se entrega para o Senhor. Ele também é o sacrifício e o ofertante, e ele acaba morrendo. Vimos como depois esta fé verdadeira é uma fé que anda com Deus. Enoque, o exemplo da fé de alguém que aceita o chamado de Deus para caminhar mais perto do Senhor. Numa, meus irmãos, sociedade secularizada como a nossa, extremamente polarizada entre esquerda e direita, entre, meus irmãos, uma sociedade que ela vive, meus irmãos, de política, da economia. Nós precisamos ter uma fé que se afasta disso tudo, para caminhar ao lado do Senhor. Por quê? Porque ao lado de Jesus. Irmãos, você lembra de um louvor que diz assim, ó, os reinos se abalam, os povos se curvam, este dia acontecerá. Eu não quero ser um do que vai se curvar forçadamente. Eu quero ser aquele que se curva agora, para andar com Cristo Jesus. Então, nós temos essa fé. E esta fé, ela é tão poderosa, que ela recebe de Deus o seu galardão. Ela é revelada como a fé, a qual é impossível que nós agrademos a Deus sem ela. Amém? E hoje à noite, o Senhor convoca agora a nossa mente, o nosso coração para entender este verso. Pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre estas coisas, pela fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis. Vamos percorrer as Escrituras e vemos então o cenário, o mundo a qual esta fé de Noé fará sentido para nós. Gênesis capítulo 6, acompanhe comigo por gentileza. Meus irmãos, quando eu estou assim que nessa noite, é difícil, eu preciso explicar tintim por tintim, amém? Então, aguente-se aí um pouquinho. Gênesis 6, versículo 5, veja o contexto em que Noé está crendo, amém? Olha o que então o próprio Deus vai dizer sobre a sua criação. E o Senhor viu, versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era continuamente má. Veja, esse é o contexto. As nações que saíram de Adão e agora se multiplicaram sobre a terra,
Eles estão vivendo uma experiência aonde tudo aquilo que eles são e fazem expressa a maldade dos seus corações. Irmãos, parece muito com os dias de hoje. Nós temos pessoas que hoje, elas não discutem mais simplesmente por política, futebol, religião. Hoje se discute se você curtiu ou não a foto do fulano de tal lá no Instagram, se você comentou ou não. Nós temos uma sociedade que não expressa mais o amor de um para com o outro. Nós temos, meus irmãos, a polarização da política, onde um bolsonarista e um lulista, um petista, eles não conseguem mais conversar e serem amigos acima da política, porque para eles, aquilo que é o valor político, se torna maior do que a amizade verdadeira. É como se eu e o Derek agora, o Derek se tornou bolsonarista e eu lulista, e tudo que nós fizemos no passado não valesse mais nada, porque agora o que nos importa é a camisa que nós vestimos. Esta é a nossa sociedade. A sociedade onde, meus irmãos, nós somos capazes de agredir pessoas, ferir outras pessoas, sem perceber o mal que nós estamos fazendo. E agirmos justificados pelo poder e pela economia política que eu faço parte. É como, por exemplo, o presidente Lula pode criticar Israel e achar que está fazendo uma declaração correta, porque ele está se justificando politicamente. Esta é a nossa sociedade. E a pergunta agora é essa: quem crerá em Cristo verdadeiramente, sem viver estes... Eu não quero humilhar, porque pode ser que na internet o povo me cancele, mas direi o seguinte: você já viajou de ônibus e teve que parar para poder almoçar? Aí, no lugar que você foi almoçar, aqueles banheiros de viagem, que você entra, né? Que os caminhoneiros entraram. Você está entendendo? Este ambiente aí, ele é um ambiente de quê? De muita fedentina, não é isso? Para usar uma linguagem bem polida. Então eu diria o quê? Que bolsonarismo e lulismo são esta fedentina. Eu lhe pergunto agora, quem pode respirar uma fé verdadeira nestes ambientes? Quem consegue? Quem consegue? Pouquíssimos. Talvez a Priscila consiga, a Priscila Costa, nossa vereadora, e outros mais. Mas é um ambiente absolutamente que você tem que entrar como? Você entra assim, ó, sem respirar. Faz o que tem que fazer e sai. Por quê? Porque este é um ambiente do mundo. Este é um ambiente que o Noé está vivendo. Veja o que o versículo 7 diz: e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Irmãos, dá para você compreender em um minuto que nós não estamos falando de poderosos humanos. Não é sobre quem tem o poder sobre o mundo global, é sobre o Senhor do universo. Aquele que ele agora, se ele parasse por 5 minutos, o ar que nós respiramos, todos os poderosos cairiam no chão, se batendo, procurando o ar. Porque Paulo disse que nele vivemos, nos movemos e existimos. Este Deus olhou para a raça humana que ele criara, e com o coração partido, o texto então diz: me arrependo de ter criado o homem sobre a terra. Me arrependo de havê-los feito. Irmãos, o texto é tão profundo. Ele dá, meus irmãos, aqui uma guinada. Moisés, quem está escrevendo, ele é extraordinário. Versículo 8, por favor. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. No meio de uma sociedade corrompida, onde a fedentina de seus pecados afeta as narinas do grande Deus, este homem, o texto diz que ele encontrou graça aos olhos de Deus. A primeira pergunta no nível primário: como é que este homem aqui pôde crer? Se ele fazia parte dessa sociedade, o que é que ele tinha, que ele não era como os outros? Mas a pergunta maior seria o seguinte: e por que Deus derramou graça sobre Noé, se ele faz parte da mesma sociedade?
Aqui está o ponto, amados. Acompanhe comigo, por favor. Deixa eu ler para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim: mas para o que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença do Senhor. Aqui está o fato bruto e absoluto de nossa vida. Olhe para você, porque eu olho para mim. Na verdade, não era o que nós podíamos fazer para ter uma fé profunda. Foi o que Deus fez para nos resgatar de uma sociedade corrompida. Se hoje você está na fé, se hoje você possui fé, louve ao Senhor o soberano, porque Ele te escolheu do meio de uma geração corrompida. Ele está tentando trabalhar em ti. Ele tem algo mais para a tua vida, maior do que a política, maior do que o mundo. Ele tem toda a eternidade para que você desfrute nele, na sua presença. Esta é a verdade que nós precisamos reconsiderar sempre. Que não é sobre o mundo, é sobre Deus, é sobre sua graça. Não é sobre as estratégias humanas de nos fazer melhorar economicamente, mas é sobre Deus e sobre sua graça. Por quê? Porque este mundo todo está condenado como o mundo de Noé. O mundo todo está condenado. Compre uma casa no Alphaville, vá morar lá, desfrute. Aquilo vai ser destruído pela nova criação. Não haverá mais separação entre ricos e pobres. Não haverá mais poderosos e fracos. Na nova criação, Cristo será tudo em todos. E nós veremos a riqueza, não segundo o comunismo dizia, mas a riqueza da plenitude da vida segundo Deus. Aquilo que Adão não conseguiu viver, aquilo que Adão não conseguiu fazer porque ele falhou, o nosso Cristo, o Nazareno, o Galileu, o Salvador, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus, Ele está refazendo todas as coisas na sua própria pessoa. E amados, por que a fé de Noé, por que o autor de Hebreus traz Noé para cá do nosso lado? O que ele tinha, né? Primeira coisa foi que ele achou graça. Escute agora, você se sente alguém agraciado por Deus? Ou você se sente alguém lutando pela sua fé para ver se conquista a salvação? Você se vê alguém vivendo algo sobrenatural? Ou alguém muito natural que luta? Entenda, isto aqui é importante. Vamos imaginar aqui, vamos imaginar não, é fato mesmo isso aqui. A religiosidade popular, por exemplo, do candomblé. Não estou dizendo que lá tem demônio, amém? Estou só fazendo aqui um recorte. Quem já frequentou a macumba, o candomblé, ele vive a vida dele normal. Aí o esposo dela está chegando tarde em casa, está aquela coisa muito ruim, o que é que ela faz? Ela vai lá no representante maior lá do candomblé, da macumba, ou do negócio que for, ela diz: preciso consertar meu casamento. O que é que eu tenho que fazer para dar jeito no meu casamento? Aí o que é que ela faz? Não, traga uma foto dela, pegue um sapo, amarre a foto, bote no fulano de tal, lá na hora tal, de sexta-feira, né, da noite, aqui nessa cruzada aqui que tem, a Clarim de Queiroz e a outra aqui, bote ali. E me dê aqui ele paga um dinheiro, pronto. O homem voltou para casa apaixonado. Fez o feitiço lá do amor, e aí deu bom. Isto aqui
é religião. Você não tem contato com o seu Deus. Você vai lá no representante, oferece o que ele lhe pede, dá a sua oferta e pronto. Escute agora, porque eu não estou brincando não. Muito da fé, muito das religiosidades, muito das manifestações aqui de Nínive, de Fortaleza, é desse jeito. O crente vai para a igreja, mas ele não tem contato com Deus. Ele tem contato com o pastor. Ele tem contato com o dízimo, com a oferta. Aí o pastor diz, campanha tal, sal grosso, tu passa em cima e resolve o negócio. Não, tu desce a oferta aqui, tua empresa volta. Isso é religião. Isto ainda não é o evangelho. Isto aqui ainda é pecado. Porque a pessoa pensa que ela pode tratar Deus assim. Ela dá o dinheiro, ela dá a oferta, pronto, resolve tudo. Não é falando do Bosco não, agora não. Me perdoe, irmão Bosco. Cadê o irmão Bosco? Fica aí na paz. Mas nós falamos de dízimo às vezes como? Só eu dei e Deus me abençoou. Só isso. As pessoas são o quê? São motivadas a dar o dízimo por quê? Ah não, porque se eu der, Ele me abençoa. Gente, é mais do que isso. Isto ainda é religião. Isto ainda é barganha. O evangelho é assim? Me diga se é. Levante, fique em pé. Diga na minha cara que eu estou mentindo. Nós não podemos, meus irmãos, numa quarta-feira começa aqui e não ser profundo. Porque o que está em jogo é a nossa fé. E a tua fé pode te salvar ou pode te condenar. E você acha que eu ia brincar com a sua salvação? Eu não posso brincar com a sua salvação. Eu não tenho esse direito. Eu preciso ser aquela pessoa que vai te levar a Cristo e não a mim. Não é sobre pastores, não é sobre pregadores, é sobre Cristo. A realidade do relacionamento com Jesus. Onde uma pessoa pode não ter o contato real com o seu pastor, não dá para ligar, mas ela tem acesso à sala do trono, ela se move para orar a Deus, ela se curva em direção ao Senhor. E se ela creu verdadeiramente em Cristo, não o Cristo falsificado de Nínive, mas o Cristo da cruz, aquele que morreu para nos salvar, aquele que nos salva dos nossos pecados, se ela acessa Cristo, meus irmãos, pela verdade da palavra, pelo Espírito de Cristo, ela terá acesso aos portões dos céus. Ah, meu amado, antes dela ir ao céu, o céu vem até ela na presença do Espírito Santo. E isso tem que ficar muito claro. Porque então, entenda, vamos usar um esforço da minha mente, para que eu diga as coisas muito corretas, porque está em jogo a nossa fé. Se fosse para brincar, meus irmãos, diria um monte de besteira, que tem anjo voando, que Deus vai te dar vitória, que aquela tua empresa vai funcionar, e que vai só você dar o dízimo aqui e pronto, e tudo se resolve. Mas não é sobre isso não. Escute. Eu estou falando sobre por que Noé conseguiu ter esta fé. Porque ele não foi indiferente à graça de Deus derramada em sua vida. Irmãos, você já sentiu a indiferença de alguém? Já? Não, sério. Não basta cantar aquela música do Leandro Leonardo. Esta sua indiferença que me mata. Não. A indiferença, você já viu? Você sabe o que é a indiferença? Veja a indiferença. Eu vi um correndo, o Derek, ele... Pronto, eu e o Derek, a gente estuda um pensamento de um autor. Aí saiu o lançamento, o livro mais profundo que esse autor escreveu. Aí eu corro até o Derek, chego lá, Derek, macho velho, como é que tá as coisas, homem de Deus, vai. Cara, saiu o livro do fulano de Dallas Willard, fulano de tal. Aí o Derek faz só assim. Aí foi. Tá bom. Valeu, pastor. Valeu. Beleza. Depois a gente compra lá. O que foi isso? Hein? A indiferença. Aí eu digo com o Leandro Leonardo. É Leandro Leonardo, é? Da indiferença que me mata, é? É. Me mata. Porque eu venho o quê? Todo feliz, amém? Eu venho feliz aqui, correndo aqui. E o Derek... Meus irmãos, Cristo, Ele vem numa felicidade muito grande,
para derramar a sua graça sobre os pecadores. Ele vem até os céus, ele sofre neste lamaçal que é o mundo, andando para não pecar, e ele então, meus irmãos, na vida perfeita que ele tem, ele sobe à cruz. Na cruz, ele não está morrendo por coitadinhos, amém? Se lembre-se disso. João Paulo, por favor, seja agora muito tranquilo na sua resposta. Eu vou lhe perguntar. Digamos, você encontrou um mendigo lá na calçada, levou ele lá para sua casa, um coitadinho, deu de comer a ele, aí ele, no outro dia, deu almoço a ele, deu roupa nova. Por volta de 3 da tarde, o João Paulo diz assim: meu mestre, não, sei quem disse sou eu, né? O João Paulo diz assim: ei rapaz, fica aí, que eu vou comprar pão para a gente tomar café. Quando você volta do café, ele roubou sua guitarra, seu violino, ainda bateu na sua esposa. Muito bem? De repente você saiu desnorteado, você está com raiva? Muita raiva. Amém. Aí de repente você vê ele, os policiais pegaram ele. E aí os policiais trazem ele para você. O que é que o João Paulo, como homem, fará nesse momento? Quem, mestre? Tu vai dar um murro nele, não vai? Vai bater nele. Por quê? Porque o coração do João Paulo está querendo justiça. Por quê? Porque ele encontrou o coitadinho na rua, levou para casa, deu banho, comida, roupa lavada, e o que foi que ele retribuiu? Roubou minhas coisas, ainda bateu na minha mulher. Perfeito? Esse coitadinho somos nós. Foi nós que espancamos e batemos no Filho de Deus e o crucificamos no madeira. E o que é que Deus nos faz? Quando a polícia da lei nos pega, a graça. Ele diz assim: não, eu perdoo ele. Essas coisas que ele roubou é dele. Agora venha, eu te comprei para Deus. Isto é a graça do Evangelho. É isso que você não pode ser indiferente. Porque se você tratar a cruz de Cristo com indiferença, meu amado, por favor, tenha uma noção do que eu estou dizendo. Eu estou falando do Filho de Deus, que não precisava vir ao mundo. E o que é que muitos fazem? Você sabe a história da cruz, mas vive como se a vida fosse sua. Você foi pego em flagrante, mas Ele te comprou. Tu não te pertence mais. Nós que cremos pertencemos ao Filho de Deus, não mais para viver segundo o nosso querer, mas segundo a vontade daquele que nos chamou das trevas para a luz. Esta é a graça que eu não posso ser indiferente, amados. Por isso que quando nós vivemos uma vida diferente da vida pela graça, pela fé, nós humilhamos o Filho de Deus, porque Ele fez algo grandioso por nós e nós vivemos de outra forma. Foi isso que Noé não fez. Noé não foi indiferente. Olha o que o texto diz, Gênesis 6 e 9. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé creu no Senhor, recebe a sua palavra, recebe da graça, e Noé decide andar com Deus em profunda integridade. E aí, meus irmãos, o último traço da fé de Noé, que é extraordinária. Escute, como diz meu amigo Cícero Oliveira, né? Escute. Deus nunca tinha chovido na terra. Deus já disse que destruiu o homem, amém? Deus vem para Noé e diz: Noé, vou destruir a terra, faz uma arca, vou enviar um dilúvio e tua família vai ser salva. Irmãos, você já assistiu um filme chamado Todo-Poderoso 2? Ei, dever de casa, não assisti ainda hoje, viu? O Todo-Poderoso 2 é uma comédia retratando a história de Noé, né? Só que tem uma coisa que no filme, claro, é uma comédia, né? Não posso, aquele filme não é uma explicação fiel do que está aqui, pelo contrário, não. Mas o que é interessante, ó, versículo 22, vamos lá, do capítulo 6. Eu espero que você tenha de Bíblia aberta, amém? Não, eu vou ter que mandar apagar o telão. Você só lê se for no telão. Gênesis 6, gente, versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe
ordenara. Assim, verso 5 do capítulo 7, ele vai dizer: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Escute agora. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Qual é o segredo da fé de Noé? Noé não questiona a Deus para algo que ele nem sabe se vai acontecer. Às vezes Deus fala com você e você diz: mas como assim, Senhor? Mas, Senhor, não dá certo não. Eu já vivi essa experiência. Eu fui plantar uma igreja em determinado bairro lá em Camusim, com um amigo meu. E eu, meus irmãos, eu tenho um negócio no meu coração, que eu nunca faço isso com alguém. Não tem uma história que eu contei aqui do Derek? Se você vier, meus irmãos, me contar uma história, ou querer que eu participe de algo, ainda que eu discorde, na hora eu vou dizer amém, vai ser bom demais. Porque eu detesto ser estraga prazer de alguém. Certo? E aí o André, meu amigo André, que hoje é pastor ali no Paracuru, ele disse: ô, nós vamos ali comigo de moto, te mostrar aqui um negócio. E era um bairro, tinha poucas casas no bairro. Ele disse: cara, eu vejo aqui uma igreja, e nós vamos plantar essa igreja aqui. Ora, automaticamente, foi o que eu disse? Bora. Só que o André era policial, e ele trabalhava muito à noite. Aí sobrou para quem? Para mim. Sobrou para mim. Mas, meus irmãos, eu disse: mas e agora? E eu dentro de mim, como é que vai ser? Como é que vai ser essa igreja? Eu plantando sozinho esse trabalho, o André não vai comigo. Não tinha caixa de som, não tinha microfone, ninguém ia comigo. Conseguimos uma caixa, um microfonezinho, daqueles que tira assim o cabo, né? Aí encontrei a casa de um irmão que estava meio afastado, pedi para começar o culto, aí o André, ele deixou. Gente, e de janeiro a novembro do ano de 2004, do ano de 2004 e 2005, não, 2004, eu fiz, toda quinta-feira eu fazia o culto campal, só eu e as 30 cadeiras. Uma vez chegou um bêbado, sentou ali, eu digo: pronto, é agora. Uma alma para se converter. O bêbado que ia avacalhar com o culto, bora embora. Aí tinha uma senhorazinha na frente da casa, aí eu digo: pronto, essa senhora sentou e eu vou começar o culto agora de trás para frente. Eu cheguei aqui, eu disse: meus irmãos, esta noite nós começaremos este culto pela palavra, depois nós louvaremos ao Senhor. A bichinha se levantou e falou: assistir a novela. Mas eu pregava, como eu sempre gostei de pregar muito, né? Às vezes o sermão de 40 minutos só para as cadeiras. Meu irmão, eu senti uma vez passar um vento, uma cadeira tremeu. Eu disse: a cadeira se levantando para aceitar Jesus, velho. Mas eu pregava, às vezes o André ia, pregava, eu cantando, meu Deus do céu, por isso que até os mortos se revisavam no túmulo. Eu cantando, o André, e eu pregava. Mas, meus irmãos, no meu coração, o que é que eu estou fazendo aqui, pregando só para essas cadeiras? Irmãos, Noé recebeu a ordem de fazer uma arca, algo que ninguém jamais tinha feito. Ele não podia dizer: meu Deus, a arca do fulano de tal não deu certo. Ele não tinha nem referência para ele dizer: meu Deus, essa arca não vai dar bom não. Ele não tinha referência. Ele só tinha o quê? A ordem de Deus. Mas o que é que Noé faz? Noé não luta com Deus. Noé simplesmente faz conforme tudo Deus ordenou. Esta é a fé que agrada ao Senhor. Porque o que externa a fé é a obediência à palavra de Deus. Você só tem fé se você obedece ao Evangelho. Não venha com essa conversinha mole que os outros fazem por aí não, que aqui eu não deixo. Ah, mas pastor, mas Deus já fez isso comigo, Deus já fez aqui. Fez porque Ele é soberano e gracioso. Mas se dependesse da sua fé que não obedece ao Evangelho, Ele não faz nada. Fez porque Ele ama, fez porque Ele é graça, fez porque Ele de fato é amor, é misericórdia. Mas se dependesse da nossa fé, o que é que nós teríamos de Deus, gente? E aqui está Noé. Ele faz
constrói a arca, e o texto então diz que ele, por meio da fé, condenou o mundo. Irmãos, não, pode ligar o negócio lá, nem vai funcionar hoje não, isso daí não. Escute, por que é que a fé de Noé permanece firme e ele termina a arca? Ele passa 120 anos. Ele fica muito tempo, irmãos, fazendo essa arca. Por que é que ele não desmoronou? Gente, você já entrou numa contramão numa avenida daqui de Fortaleza? Já? Existe um barbinho aqui chamado Pan-Americano. Eu morei lá um tempo. E uma vez que eu vinha para Fortaleza, eu sempre entrava numa rua, e aqui em Fortaleza é assim, né? Dá na cabeça do pessoal, eles mudam as ruas, né? Essa daqui era subindo, agora é só descendo. E aí eu vinha de Lagoa do Mato para cá, na rua que eu sempre entrava. Ora, quando eu entrei, meus irmãos, aquele mar de carro. E o povo só me chamando de doutor, advogado, dentista, só de nome bonito. E eu, rapaz, o que eu estou fazendo? Eu estou errado, ué. É porque eu não tenho carteira, né, gente? Alguém tem carteira assim velha, eu não sei dirigir. Aí eu entrei na rua errada, na contramão. Gente, o que foi que eu fiz? Procurei uma ruazinha, fiz um retorno e fui-me embora. Noé está na contramão do mundo. Ele está indo na contramão da fé daquele tempo. As pessoas normalmente talvez reclamam: Noé, e vai chover, Noé? Para que isso, Noé? E ele permanece. Eu lhe pergunto agora, quantos não estão retrocedendo na fé e entrando na direção que o mundo vai, porque eles não têm convicção de para onde estão indo? Aonde sua fé te leva? Aonde você vai pela fé? Tua fé só te leva às campanhas de milagre? Tua fé só te leva aos shows dos louvores? Tua fé não te leva à cruz, ao Calvário? Tua fé não te leva ao coração de Deus? Porque para chegar ao Calvário, para ir à cruz, para ter mais intimidade com Deus, você vai ter que entrar na contramão do mundo. Você vai ter que virar em outra rua e vai se deparar com a multidão de pessoas dizendo: você é louco, você é um fanático, você vive na igreja, você lê demais a Bíblia. É isto que uma fé verdadeira levará você a viver, na contramão do mundo, na contramão da verdade. Uma vez eu preguei numa grande igreja, meus irmãos, num evento muito grande. Aí a pessoa, passou-se um ano, a pessoa disse: vamos convidar o pastor Onésimo. Aí o pastor foi um obreiro de lá e disse: não dá certo não, porque ele prega muito a Bíblia. Eu fiquei pensando, o que é que um infeliz desse quer, se não for a Bíblia? Mas eu me senti na contramão do mundo. Eu me senti na contramão. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retroceder? Eu tenho que dar meia volta e ir embora? Eu tenho que dizer: não é assim mesmo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Como é que você vive a sua fé? Oh, meus irmãos, me perdoe, falo como fora de mim. Tu se sente vivendo na contramão do mundo? Ou está tudo normal para você? John Wesley, o Derek sabe muito dessa história. John Wesley era um homem perseguido demais, porque pregava o evangelho. Um dia ele se achou observando que ninguém mais chamava ele de demônio, ninguém mais o xingava. Ele disse: meu Deus, o que está acontecendo? Ele desce do cavalo e vai orar. Quando ele termina de orar, alguém joga uma pedra nele, ou é um tomate. E John Wesley, em vez de espraguejar, diz: ah, Senhor, muito obrigado, voltei ao teu favor de novo. Seja honesto, você vive na contramão do mundo? Existe uma fé em Nínive que não está na contramão do mundo. Existe uma fé em Nínive que ela se adequou ao mundo. É uma fé onde um cantor gospel tem uma equipe pastoral para poder cuidar dele, mas ele não larga a vida
do forró, da música e da imundície do pecado. É como se um homem acabou de casar agora com uma moça, mas continua com a outra. E esta, a verdadeira, aceita ser a outra. Qual é a mulher que aceita ser a outra aqui? Acredito que não. Mas esta é a realidade. É a realidade onde, meus irmãos, igrejas se proliferam como lugares de fé, mas a fé não é a bíblica, é a fé do mundo. Uma fé secular. Aonde, meus irmãos, a homossexualidade pode ser vivida abertamente, porque Deus lá é diferente do meu Deus. É diferente do Deus da Bíblia. A sua fé está na contramão do mundo? Ou sua fé se encaixa com tudo que o mundo faz? Uma fé só de campanha, de milagre, só de show. Eu não tenho nada contra show, não. Tá certo? Qualquer dia eu vou no show do Som e Louvor, pular e dar uns pinotes bons. Amém, mestre? Não tem problema com show, não. Mas eu não posso admitir que a minha fé se prenda a isso. O show, a campanha, qualquer outra coisa tem que ser o extravasar da minha fé e não aquilo que provoca a minha fé. Sua fé está na contramão do mundo? Ou você negocia as coisas? Você é um advogado que na igreja, glória a Deus, Senhor é minha justiça, mas faz um uso capião irregular para um poderoso, para expulsar um poceiro. Você é uma enfermeira que trabalha aqui na igreja, oh, Senhor, tu é o Deus da vida, mas lá na enfermaria consegue fazer um aborto clandestino para uma filhinha de papai que engravidou e acha que sua vida agora acabou porque ela vai ter uma criança. Sua fé está na contramão do mundo? Vivemos, meus irmãos, de subornos para chegar nos melhores lugares? Como é que o mundo vê a fé evangélica? Como é que o mundo olha para nós e diz o que é que nós somos? Gente boa, o negócio é sério. Existe chance para nós ou não existe? Existe. E Noé provou isso para nós. Olha o que o texto diz, que Noé condenou o mundo pela sua... Eu vou lhe mostrar isso aqui. Coisa que ninguém mostra, nós precisamos mostrar. João Evangelho, por favor. João Evangelho. Meus irmãos, só para deixar claro, quando eu digo assim que ninguém mostra, não é que não tenha gente verdadeira no mundo, não. Tem gente que prega o Evangelho, tem muitos, mas estes muitos, comparado aos falsos, são apenas 7.000 que não se dobraram diante de Baal. João Evangelho, capítulo 3. Por que ele condena o mundo? João Evangelho, capítulo 3 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então escute, Deus te ama no Calvário, mas quando você ouve o Evangelho, e você rejeita o Filho de Deus, a ira do Senhor permanece sobre você. Porque você agora está consciente da existência real do Calvário, mas permanece debaixo da ira por rejeitar ao Filho de Deus. Meus irmãos, chego para o final agora, com 3 aplicações para nós, amém? Cada aplicação só levará 25 minutos, lhe garanto que eu estou acabando. A primeira delas, Deus, Ele sabe como nos levar a esta maturidade, amém? A primeira delas, reconheça que a sua fé é um privilégio de Deus para você, amém? Reconheça, celebra a tua fé, não tem vergonha de ser um cristão bíblico, tenha vergonha dos evangélicos, mas não do Evangelho.
Não tenha vergonha de ser alguém apegado a esta palavra, que crê no que ela diz, que medita no que ela diz, celebra a tua fé, vive este texto, porque se você celebrar a fé neste livro, você viverá as promessas deste livro e terá as bênçãos prometidas por este livro. Somente o cristão bíblico provará o que este livro dá, amados, para nós com promessa. Então, celebra a tua fé. Você não precisa parecer com os demais. Deixe que cada um siga seu caminho. Irmãos, Apocalipse é muito claro. Um texto desse aqui de Apocalipse parece que é como uma flecha em nosso coração. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa. Eu creio que eu estou vivendo, meus irmãos, um momento muito singular aqui nesta igreja. Podendo falar abertamente essas verdades. E o que é que eu preciso fazer? Enquanto pregador, enquanto ministro do Evangelho, é celebrar esta fé com você. Vamos celebrar o privilégio que nós temos de estar entendendo essas verdades. Imagine um homem com câncer, que está perto de morrer, mas não sabe que está com câncer. É bom estar assim? Absolutamente não. Mas e se for um homem com câncer, que foi descoberto o câncer e agora ele tem como recuperar? O que é que ele fará? Entrará dentro, meus irmãos, da disciplina do remédio, do que for, porque o que ele quer? Isso, ele quer ser sarado. Eu sou esta pessoa. Eu fui descoberto com câncer. O nome dele é pecado. A cruz já cortou a raiz maligna que ele tinha. Não morro mais, amém? Mas vivo debaixo dos remédios que este livro aqui oferece para mim. E estou sendo sarado dia após dia. Tem dias que eu sinto umas dores, mas o médico dos médicos sempre me diz, isso é normal, segue teu rumo. No final, tu vai estar completamente sarado para a glória de Deus. Por isso, a minha fé não é triste. Eu celebro o privilégio de estar entendendo isso de Deus. Em segundo lugar, a obediência para nós tem que ser obediência já, agora. Noé não questionou Deus, e amanhã eu faço a arca. Não, é agora. Quando Deus falar contigo, quando Deus se revelar para ti, quando Deus te levar a viver essas verdades, obedece agora. A obediência é já. Irmãos, entenda, milagre de Deus vem no meio da obediência. Nunca existiu um milagre com a ação humana no meio que não fosse mediante a obediência. Todos os milagres têm que ter este elemento da fé, que é a obediência. Isto é muito real. Por exemplo, vamos imaginar aqui. Tu és ele, o mestre Sala. Não, aqui é Cristo. Pastor Pedro vai ser Cristo, amém? É Cristo. Aí aqui nós estamos aqui lá em Caná, está tendo aqui o grande casamento, ok? Aí Maria fica sabendo que o vinho acabou. Maria vai para quem? Para Cristo. Cristo então diz, mulher, vai para lá que deixa que eu resolvo, em outras palavras. E aí, ele então chama os serviçais e manda os serviçais fazer o quê? Encher as talhas de água. Aí está aqui o mestre Sala, que é o Derek que está aqui do lado de cá. Certo? Aí o que acontece? O homem, aqui, aí eu sou o serviçal, tá bom? Aí eu fui lá, ó, enchi de água, tá bom? Aqui não é água. Eu estou andando aqui para mostrar para quem? Para Cristo. Cristo, ó, está aqui, mestre. Aí o mestre faz assim, pega isso aqui e deixa na mão do cerimonialista, amém? E eu vou, levando aqui. Quando eu chego lá, eu dou na mão do Derek, o cerimonialista, e quando ele bebe é o quê? Vinho. Quando foi que aconteceu o milagre? Porque ele levou a água,
quando ele obedece, quando o serviçal diz sim, senhor, e ele está no caminho da obediência, a água já transformou em vinho. Milagres de Deus, muitas vezes, só vêm quando você obedece à palavra de Deus. Quando você diz assim, minha razão, tu estás submissa ao poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aí você vai com alegria, e vai e vive. Quando dá fé, o milagre já aconteceu, e você só está celebrando para a glória de Deus. Então obedeça agora, já. E amados, eu finalizo agora com isso. E aí o pastor já pode vir e orar pelos irmãos. Irmãos, cada vez mais, nossa fé está sendo confrontada e nós viveremos desertos. Amém? Você sabe o que é um juazeiro? Sabe o que é um juazeiro? O juazeiro é uma árvore. Quando está no verão escaldante, o juazeiro está como? Bem verdinho. Por quê? Qual é o segredo do juazeiro? A raiz profunda, ela vai até o veio, aonde está a água. Se tua fé é que nem a de Noé, tu pode passar desertos verdejantes para a glória de Deus. Se tua fé se enraiza em Cristo, se tua fé desce até a água, o rio da vida, da água da vida, se tua fé é verdadeira, se ela, meus irmãos, procura Cristo. E é interessante, meus irmãos, que aquela árvore, sem entendimento nem nada, mas a raiz procura a água. É um mistério profundo, não é isso? Ora, se a raiz procura a água, teu coração está procurando o quê? O que é que teu coração procura? O que é que você quer de Deus? O que é que você quer do mundo? No mundo tua raiz morrerá, tua árvore murchará e um dia secará e cairá. Mas em Cristo Jesus, tuas raízes encontrarão as águas que te farão florescer no tempo certo e sobreviver cada deserto para a glória de Deus. O que é que você procura? Meu amado irmão, esta noite, Deus falou conosco profundamente, amém? Fechemos os nossos olhos. Senhor, muito obrigado por esta palavra, pelo entendimento real, verdadeiro do Teu Evangelho. Na medida em que eu pude, Senhor, não alterei, não diminuí. Sou incapaz de dizer tudo, mas Teu Espírito pode levar aos corações dos Teus esta verdade. Em nome de Jesus, confirma estas palavras no coração do Teu povo, para a glória do Senhor. Amém, meus amados irmãos.